retrato, por trás de uma foto que capta um instante, existe toda uma história que muitas vezes só aqueles que estão na foto podem contar, talvez com detalhes, com mais riqueza a história. Mas a gente tem visto que por trás da história da foto existe ainda uma outra história, que é desse Deus que tem um controle e que direciona as nossas vidas, o Deus que direciona e escreve as nossas histórias. No domingo passado, nós fomos envolvidos e impactados com a história de Joquebed. O pastor Marcelo trouxe aqui. É interessante a gente olhar aquela história, porque depois daquela história de uma mulher de coragem e de uma mulher de fé, a gente tem nos relatos bíblicos a libertação do povo de Israel do Egito. A gente tem nos relatos bíblicos um povo de Israel atravessando o Mar Vermelho. A gente tem nos relatos bíblicos aquele povo recebendo os mandamentos no Sinai. Nós temos uns feitos extraordinários de Deus. Mas é interessante a gente refletir que dentro, no contexto desses feitos extraordinários, está a história de uma mulher. Simples, mas de coragem e de fé. E toda essa história começa com uma mulher. De coragem e de fé. Às vezes a gente olha para a gente e talvez a gente diz, poxa, eu sou tão pequeno no reino, o que é que Deus vai fazer comigo no reino? Talvez eu não tenho capacidade de fazer a mesma coisa do Moisés, de fazer a mesma coisa. Esquece isso. Esquece. Às vezes a gente é tentado a viver no reino de Deus com comparações. Esquece isso. Porque não foi Moisés que fez. Não foi Abraão que fez. Não foi Josué. Não foi Davi. A história desses homens só se tornou uma história grandiosa porque Deus estava usando essa história. Porque Deus estava agindo. E você não tem ideia do que Deus está fazendo na sua vida e dentro da sua vida, do seu contexto. Por mais simples que você acha, essa sua vida está dentro do macro projeto de Deus. Que muitas vezes nós não enxergamos o todo, mas Deus enxerga o todo. E Deus sabe justamente por que Ele salvou, por que trouxe você para junto dEle, para um relacionamento com Ele. E dentro desse relacionamento, atingir uma peça que monta todo um grande quebra-cabeça que Deus está construindo. E que se você faltar, falta peça. Deus tem te usado de forma pessoal, particular, no projeto chamado Restauração de Reino. Entenda isso. E a gente tem visto nas Escrituras, então, essa ação de Deus por trás das histórias, ou por trás desses retratos da fé. E hoje eu quero falar das famílias cristãs, né? Como tema aí que vocês estão vendo, famílias da aliança. E eu quero falar hoje as famílias cristãs que vivem sobre a moldura da nova aliança. Uma nova aliança que começou um pouco mais de 2000 anos atrás, com Jesus Cristo. E somos lançados a viver sobre essa moldura dessa nova aliança, que é totalmente diferente à moldura que o mundo propõe de se viver. E aqui moldura, entenda-se, estilo de vida, ética. Há toda uma proposta de estilo de vida da nova aliança, há toda uma proposta de uma cultura da nova aliança, de uma cultura do reino, uma proposta para a minha família viver e para a sua família viver, para você e sua família viver. A moldura dessa nova aliança. Como nossas famílias têm se comportado a partir deste chamado de vivermos a nova aliança a partir do nosso lar, a partir da nossa casa. Olha, receber a Cristo é muito bom. Eu posso afirmar que não tem experiência mais enriquecedora e transformadora, e se você nos visita hoje e ainda não tem um relacionamento real com Jesus Cristo, entenda que não há uma experiência maior e mais transformadora do que andar com Jesus, do que caminhar com Jesus.
Agora, neste ponto, nós temos uma observação para fazer. Andar com Cristo necessariamente nos provoca um chamado a uma nova realidade de encarar a vida, a uma nova cultura, a uma renovada ética. Andar com Cristo significa ser transformado. Andar com Cristo significa não viver mais da mesma forma que se vivia. Andar com Cristo significa mergulhar numa nova cultura, numa nova perspectiva de vida. As coisas têm que mudar. Não adianta eu dizer, eu ando com Cristo, mas a minha vida é a mesma, a minha cultura é a mesma, o meu estilo de vida é a mesma, eu não mudo. Que Cristo é esse que não muda? Então, quando eu digo que eu ou minha família anda com Cristo, eu estou falando e ao mesmo tempo eu estou pedindo para que você olhe o nosso estilo de vida. Observe como eu vivo, como a minha família vive. É diferente. É diferente. Quando Jesus ele entra numa vida, transforma, muda, restaura. Você entra num processo de restauração, de meio que uma recriação que Deus está fazendo para voltar àquela criação antes da queda, na minha vida e na sua vida. O que quero dizer é que nem sempre a sabedoria dos homens, a sabedoria popular, é a sabedoria bíblica, é a sabedoria de Deus, é a sabedoria que agrada a Deus. E nem sempre a sabedoria de Deus agrada a sabedoria dos homens. Muitas vezes a sabedoria de Deus, a sabedoria bíblica, para os homens, para a cultura popular, é loucura. É loucura. Então, que tipo de sabedoria eu tenho alimentado no meu lar? Que tipo de sabedoria eu tenho construído na minha família? A sabedoria dos homens, a sabedoria popular ou a sabedoria bíblica, a sabedoria de Deus? Deixa eu relatar aqui um quadro sobre a ideia de hoje, da pós-modernidade ou o pensamento do homem, da sabedoria popular. O que traz a sensação de satisfação na vida para o homem moderno, ou pós-moderno. O homem vive uma confusão. O ser humano confundiu o que eles de fato são enquanto pessoas do que eles fazem enquanto indivíduos da sociedade. E existe realmente essa confusão. Às vezes, o que você faz lá fora determina o que você é, e que não era para ser assim. Você deveria ser independente do que você faz lá fora. O seu caráter não deveria ser moldado independente do que você faz lá fora. Do seu trabalho, da sua construção de vida lá fora. Então, na sabedoria secular, o ser mais importante é o ser humano. O ser humano é a medida de todas as coisas. Seres humanos são indivíduos e eles estão no centro da história e de tudo que eles fazem devem ser em função deles. O propósito da vida é a realização pessoal. Liberdade é ser autônomo. Liberdade é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. O centro da vida, então, passa a ser o mercado de trabalho. Não é concebível hoje, na sabedoria popular, um sujeito se sentir realizado sem ser um profissional de sucesso. E leia-se sucesso aqui, um profissional que ganha muito dinheiro. Porque é o que o mundo diz. E aí o que é que acontece? As demais áreas da vida, elas existem apenas para suportar uma pessoa para o mercado de trabalho. E o maior escândalo neste ambiente capitalista que vivemos hoje é que os nossos filhos deixam de ser nossos filhos e viram matéria-prima para o mercado de trabalho. Deixamos de preparar nossos filhos para serem homens de Deus, para ser mulheres de Deus, para serem homens maduros, para ser mulheres maduras, para encher nossos filhos de expectativas que o mercado de trabalho nos dita. Muitas vezes o que molda a nossa casa não são princípios da sabedoria de Deus, mas são princípios do mercado de trabalho. É o que lá fora dita que nós construímos em casa.
E muitas vezes pressionamos os nossos filhos para que ele busque uma vocação, não a que Deus dá, mas a que dá dinheiro. Estamos errados nisso. Estamos construindo o nosso lar sob uma sabedoria que não é bíblica, mas é do mundo. Não é de Deus, é diabólica. Nos afasta de Deus. Acreditem, existe um esquema muito mais perigoso que os esquemas que estamos acompanhando aí todos os dias no noticiário. Um esquema que tem a ver não com um caminho temporário, mas um esquema que tenta nos laçar a uma eternidade distante de Deus. A uma vida distante de Deus. Por isso eu quero hoje apresentar aqui características acerca de uma família que ela é firmada na nova aliança. Uma família que é envolvida pela nova aliança. Que vive sobre a perspectiva da nova aliança em Cristo Jesus. E aí eu convido a igreja a abrirmos Romanos, capítulo 12, e lermos 2 versículos desse capítulo, o verso 1 e o 2. Romanos 12, verso 1 e 2. Amém? Portanto, irmãos, eu rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nos abençoa esta noite, a refletirmos na Tua palavra, portanto, ilumina nossa mente, para que a gente venha compreender, mas prepara o terreno do nosso coração, para que essa palavra desça ao coração e que a gente tenha o desejo de vivenciar a Tua palavra, Senhor. Porque, de fato, é isso que nos muda, é isso que nos transforma. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, a gente tem Paulo aqui construindo essa preciosa carta de Romanos, e do capítulo 1 ao capítulo 11, você tem Paulo falando de doutrina. Paulo faz todo um trabalho doutrinário, teológico, do que Deus tem feito na terra como resposta ao pecado. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11 é doutrina pura, é teologia pura. Mas existe uma característica nas cartas paulinas. Em todas as cartas paulinas você vai ter essa característica. Paulo ele lida com teologia que desemboca na prática. Paulo ele fala de uma doutrina que muda o estilo de vida do indivíduo. Não é uma doutrina que fica apenas na mente, não é uma doutrina que fica apenas nos escritos de conhecimento, não é uma doutrina que fica apenas em livros, mas é uma doutrina que muda de verdade o ser humano. Então, como essa característica das cartas paulinas, Paulo ele começa o capítulo 12 agora tratando de ética, tratando de comportamento. Chega de doutrina. Agora Paulo vai, a partir do capítulo 12 até o 16, Paulo ele vai tratar agora de como essa doutrina muda o comportamento do cristão, e neste caso da família cristã. No capítulo 12, Paulo apresenta então a nova aliança. Apresenta a nova aliança. Estamos diante de um chamado. Paulo vai dizer, rogo-lhes. Eu rogo, eu chamo, preste atenção, por favor, considere o que eu vou falar agora. Tenha atenção no que eu vou falar agora, considere. É um chamado a uma vida diferente, é um chamado a um estilo diferente, a uma cultura diferente, a uma ética diferente. É o que Paulo está nos chamando. E aqui nós temos algumas perguntas para fazer nesse texto. Em que se baseia este chamado? Paulo está nos chamando a algo, Paulo está rogando para a gente. Mas em que se baseia esse chamado? Que ato esse chamado exige de nós? Que tipo de atitude esse chamado exige de nós?
como vivenciar esse chamado. Como é o caminho, como caminhamos nesse chamado. E uma outra resposta é: que resultado temos nesse chamado? Essas 4 perguntas nós vamos compartilhar a resposta, ou tentar responder em cima desses versículos. A primeira é: em que se baseia esse chamado? Qual é a base do chamado? No versículo 1, na primeira parte, Paulo diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. O primeiro ponto é a nossa base para o chamado. Existe um fundamento verdadeiro e real para nossas famílias serem chamadas e viverem de forma diferente. A base do chamado que Paulo ele roga é as misericórdias de Deus. Paulo ele pede para que a igreja, para que as famílias cristãs considerem as misericórdias de Deus. Olha, eu rogo-lhes por quem? Pelas misericórdias de Deus. Paulo roga pelas misericórdias, e a atmosfera aqui é um apelo às famílias a receberem de Deus o que Deus fez por elas. As suas misericórdias. A viver por essas misericórdias. E aqui a pergunta é: o que são essas misericórdias? Essas misericórdias é tudo aquilo que Paulo vem construindo do capítulo 1 ao capítulo 11. As misericórdias de Deus é a justificação, é a santificação, é a glorificação. O que Paulo está pedindo aos cristãos é parem para pensar nisso. Leve em consideração o que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na vida da sua família. Eu rogo-lhes por essas misericórdias. Eu rogo pela justiça de Deus feita em Cristo Jesus que você recebeu de graça. Eu rogo pela santificação de Deus, pela separação, pelo modo como Deus te separou para você viver para Ele. E eu rogo pela glorificação, pelo seu estado futuro diante de Deus. Considere isso e passe a viver o seu melhor para Deus. Em Romanos capítulo 8, verso 30, Paulo meio que faz um resumaço nesse versículo. Ele vai dizer: e aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. A obra de Deus na minha vida, na sua vida, na vida do seu filho, da sua filha, na vida da sua família. Considere, pai, mãe, filho, considere o que Deus fez por mim e por você. Considere isso. O que é que isso quer dizer para nós? É que não servimos Deus apenas por ser um dogma ou por uma cultura que aprendemos dos nossos pais. É impossível você servir a Jesus a reboque. Você só serve a Jesus se você é discípulo de Cristo. Ah, eu venho à igreja não é porque meu pai me puxa. Ah, eu venho porque minha mãe me puxa. Ah, eu venho porque meu esposo me puxa. Você pode estar presente, mas não em adoração. Seguir Jesus Cristo é muito mais do que atender a um costume. Seguir Jesus Cristo é muito mais do que estar presente num lugar. Seguir Jesus Cristo implica mudança de vida. Implica uma mudança de estilo de vida. A vida dedicada a Deus deve ser motivada por gratidão. É isso que Paulo está dizendo. Eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Considere essas misericórdias e sirva a Deus não por obrigação. Sirva a Deus não a reboque. Sirva a Deus por gratidão. Por isso que vem a ideia do culto racional. Entenda o que é que Deus fez por você. Entenda quando a Bíblia diz que Deus lhe amou. O processo desse amor é justiça de Deus, que estava para cair sobre você, cai sobre o Filho dele, e você é justificado nessa justiça. Entenda que Deus lhe chamou a uma vida de santidade, de separação, e santidade aqui tem a ver com relacionamento, com intimidade. Meu irmão, Deus lhe separou, Deus lhe chamou de uma forma especial a se relacionar com Ele. Há uma vida de santidade, há uma vida de relacionamento pessoal com Deus.
E em Cristo Deus tem preparado e já visto a minha vida e a sua vida eterna na nova terra, na nova Jerusalém. Porque apesar de que para nós, seres finitos, presos a um espaço e tempo, onde é mais lógico entendermos que a nossa ressurreição acontecerá num futuro, porque estamos presos ao tempo, entenda que Deus não está preso a tempo. Entenda que hoje, quando Deus olha para a nossa vida, Ele vê nossa vida hoje, mas Ele vê nossa vida além. Ele vê a gente nas bodas, Ele vê a gente na eternidade, Ele vê a gente na nova Jerusalém. Porque Deus não é limitado por tempo como nós somos. Ele já nos contempla totalmente. Totalmente. Então, em Cristo, podemos dizer que a nossa família é, de fato, a mais abençoada sobre essa terra. Independente das circunstâncias que você está vivendo, meu irmão, se a sua família está em Cristo, olha para o que Deus fez por vocês. Olha, para um pouco para pensar nas misericórdias de Deus e declara: a minha família é a mais abençoada nessa terra, porque nós estamos em Cristo. E em Cristo somos justificados, e em Cristo somos santificados, e em Cristo somos glorificados. Não tem bênção maior do que estar ligado em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Mas temos aqui, eu abro um parênteses, para um perigo. Porque se nós, como famílias cristãs, não entendermos que recebemos estas misericórdias, podemos cair na tentação de acharmos que elas foram conquistadas por nós. E em vez de transformarmos a nossa família e o nosso relacionamento em uma espiritualidade saudável, acabamos nos relacionando com Deus dentro de um legalismo e de uma religiosidade doentia. Nós não conquistamos as misericórdias. As misericórdias são de Deus, que foram dadas por Deus a nós, que nos libertou de nós mesmos e nos apresentou Cristo como instrumento da sua libertação sobre nossas vidas. O primeiro ato é a base. A base do nosso chamado são as misericórdias de Deus. E as misericórdias de Deus é a justiça, é a santidade e é a glória que está por vir sobre nossas vidas. O segundo ato do chamado é justamente o ato do chamado. Que atitude esse chamado de Deus nos cobra? E aí Paulo ele diz na parte B do versículo 1, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O Eugene Peterson, na Bíblia A Mensagem, é uma Bíblia parafraseada, ele contemporiza este verso de uma forma excepcional, maravilhosa. Ele diz assim: façam o seguinte, entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, estudar, passear, cuidar dos filhos, cuidar do cônjuge, cuidar da casa, cuidar da família. Entregue isso a Deus, como se fosse uma oferta. A ideia de sacrifício vivo, de termos uma atitude de sacrifício vivo, é que Deus ele não quer que a gente responda às misericórdias dele em parte da nossa vida, mas Deus ele espera de nós uma totalidade de entrega. A entrega ela tem que ser total do nosso ser. Todo o nosso ser, tudo que fazemos, tudo que vivemos, o respirar, pertence a Deus e entregamos a Ele como um sacrifício vivo. Como um sacrifício que não é mais morto, mas é vivo, que anda, que se relaciona, que limpa a casa, que cuida do filho, que trabalha, que lê, que discipula o filho, que ora, que janta, que brinca, que joga bola. É esse sacrifício diário, é esse cotidiano de vida que Deus quer que se torne sacrifício e oferta para Ele. Nos últimos 20 anos, os cristãos modernos estão discutindo se a pessoa
aceita Jesus apenas como Salvador ou se ela aceita Jesus como Salvador e Senhor. Porque há muito cristão, embora não fale, ele representa em sua vida que a ideia de aceitação de Jesus é apenas como Salvador e não como Senhor. Ah não, Jesus é o meu Salvador, mas na parte do Senhor, que é a parte do mandamento, que exige um comprometimento, essa parte eu pulo. Deus não chama ninguém por metade. Deus nos chama por inteiro. Ele quer ser Salvador e Senhor da minha vida e da sua vida, da minha família e da sua família. Não é qualquer discussão isso não. Às vezes, essa questão de Salvador e Senhor, isso é uma discussãozinha. Não, irmãos. Por essa palavra Senhor, que no grego é Kyrios, que significa soberano, Senhor de todas as coisas, que era um termo empregado apenas ao imperador de Roma. Pois bem, por essa palavra, muitas famílias cristãs, irmãs nossas, no passado, morreram, foram queimadas, dilaceradas por leões, porque não abriram mão de chamar Jesus de Kyrios, de Senhor, e não o imperador de Roma. Morreram. Mas parece que a cultura moderna nos pressiona a abandonar alguns princípios que a Bíblia teima em nos lembrar. É como esse rogo de Paulo. Eu rogo-lhes. Para um pouco para refletir. Considere essas verdades. O que vemos hoje são famílias cristãs se tornando muitas vezes reféns de uma pressão cultural e abandonando o Senhor, o seu Kyrios, para sair bem na fita com qualquer gente e com qualquer pessoa. Olha, a gente vê muito hoje filhos que determinam as regras da casa de pais cristãos. Pais que não têm a coragem de enfrentar seus filhos, que muitas vezes estão cheios da sabedoria popular, da sabedoria do mundo, mas vazios da sabedoria de Deus, vazios de Bíblia. E pais abrindo mão por isso. Por favor, pais, reconsidere isso. Não permita que o seu filho venha com sabedoria popular determinar as regras da casa. Vocês, antes de mais nada, são discípulos de Cristo. Vocês devem a Cristo. Então ensine algo ao seu filho. Eu amo, mas um limite do meu amor é Cristo. Não me peça para viver nada além de Cristo. Isso vai causar um impacto no coração do seu filho, da sua filha. Eles vão entender que eles têm pais comprometidos com Cristo, com Deus verdadeiro. Qual é a sabedoria que prevalece no seu lar? Ou qual é a sabedoria que tem prevalecido no seu lar? Mercado de trabalho que determina os relacionamentos das famílias, lá fora e dentro de casa. Filhos que são ensinados a um relacionamento interesseiro com a sua vocação. Filhos que são pressionados a abandonar a vocação que Deus deu a eles, para eles serem bênção nessa terra, porque muitas vezes nós pais estamos pressionando nossos filhos para ir ao mercado de trabalho para buscar dinheiro. Você tem que aceitar aquilo que dá dinheiro. A gente tem que parar com isso, gente. Não é o mercado de trabalho que dita as regras da casa, mas é Cristo. Não é a sabedoria popular que dita as regras na casa, mas é a sabedoria bíblica que vem de Deus. Não adianta ser rico, porque para o mundo, o sinônimo de sucesso é se dar bem, é rico. Mas para a Bíblia não é isso. Ter sucesso na Bíblia é uma vida entregue a Jesus. É ser discípulo de Jesus. É finalmente compreender o que é a vida e como se relacionar com a vida. E o mundo não ensina isso. Qual é a sabedoria que tem prevalecido no seu lar? Pais que têm fugido
da responsabilidade paterna, dos deveres de Deus que Deus deu para eles. Onde esses pais, por fugirem disso, provocam mães sobrecarregadas nesta terra. Pais que abandonam praticamente a criação do filho, ou que acham que criar filho é apenas pôr o dinheiro dentro da casa, que não compartilha a criação dos filhos com a esposa, que não ensina os filhos ao caminho que ele deve andar, que não ama, que não cuida da esposa, que não ajuda a esposa nos complementos da casa, mas que acha que ali é a função dela e ela que se acabe ali, a minha função é trazer dinheiro e sustento para dentro da casa. Nós somos sacerdotes dos nossos lares. Somos colocados por Deus sobre essa responsabilidade. E muitas vezes, quando nós não fazemos isso, sobrecarregamos as mães. Sobrecarregamos as nossas mulheres, que são mulheres que muitas vezes vivem num contexto sobrecarregado. Mulheres que não assumem o papel de auxiliadora, de mulher sábia dentro da casa, que vive em disputa com o marido, que vive buscando provocar a ira do marido todos os dias, porque não tem sabedoria de lidar com o esposo, de lidar com as situações. Porque muitas vezes são mulheres que chegam a um relacionamento conjugal mimadas, que não aguentam as pressões que vêm, como mãe e como esposa. Que podemos realinhar tudo isso com a proposta da nova aliança. Que tipo de sabedoria nós estamos construindo em nossos lares? Que tipo de sabedoria nós estamos alimentando em nossos lares? A sabedoria de Deus ou a sabedoria popular? A sabedoria bíblica ou a sabedoria do mundo? Que tipo de sabedoria eu tenho desenvolvido? Deus quer uma entrega total de nossas vidas. Deus quer uma entrega total de nossas famílias. Terceiro ponto é o meio deste chamado. Nós vimos a base do chamado. Nós vimos aqui a forma do chamado. E agora o meio. Nós vimos a base, nós vimos o ato e agora o meio. E o meio aqui é o caminho. No versículo 2, na parte A, Paulo ele vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O mundo ele tem um esquema para a nossa família. Essa ideia de amoldar, de padrão, no grego é esquematísio, que é justamente a palavra que deriva a palavra esquema. Não se amolde ao padrão, não entre no esquema. O esquema é como uma equação matemática que ela sempre vai dar um resultado. X mais 10 é igual a 20, mas no final você vai entender que o resultado é 20. Não entra nesse esquema. Porque de uma vez que você entra nesse esquema, essa equação ela vai dar esse resultado. Não existe um outro resultado que ela vai dar se você entrar no esquema, nesse padrão do mundo. A palavra esquema é essa ideia de entrar sobre esse esquema. O problema não é o trabalho, o problema não são as escolas, o problema não é a cultura moderna, o problema é como nós estamos nos relacionando com tudo isso. É como eu e você tem se relacionado com tudo isso. O meio aqui é o caminho. Como estamos caminhando no mundo, tendo uma proposta de reino de Deus em nossas vidas e em nossas casas. O esquema hoje me faz ser um consumista. Talvez uma das grandes características do mundo pós-moderno e dessa economia do mundo pós-moderno é o consumismo. Consumismo desenfreado. Nos tornamos consumistas. E levamos esse princípio de consumo aos nossos relacionamentos. Somos consumistas com os nossos filhos. Os nossos filhos já não são mais de Deus, são nossos. São os meus para que eu os consuma. E muitas vezes desenvolva com ele um relacionamento de idolatria, ou com ela um relacionamento de idolatria. É pecado. Precisa se libertar disso. Muitas vezes, o que me consome é o mercado de trabalho.
E aí eu preparo o meu filho para o consumo do mercado de trabalho. O meu filho passa a ser apenas uma matéria-prima para o mercado de trabalho, porque no fundo, é o mercado de trabalho que dita as regras dentro da minha casa. É o mercado de trabalho que dita se eu vou ser feliz hoje ou se eu não vou ser feliz hoje. É por isso que quando o Brasil entra numa crise financeira, tem muita gente que fica com cara triste. É uma pessoa triste. Tá feliz? Não estou não, né? O Brasil está assim, ó. Como é que a gente pode estar feliz? Porque o mercado de trabalho, o dinheiro dita o que é ser feliz e o que não é ser feliz. Já não é mais Jesus, já não é mais Deus, já não é mais as providências de Deus, já não são mais as misericórdias de Deus, mas são os de fora. Que tipo de sabedoria eu tenho consumido? Que tipo de sabedoria eu tenho desenvolvido na minha vida? Sabedoria de Deus ou sabedoria do mundo? O consumismo entra dentro das igrejas. A igreja também ela se amolda a esse padrão do consumo, onde ela se transforma em um grande supermercado, onde a ideia é, venha se servir e não venha servir. Muitas pessoas vão para a igreja para se servir. Tem muita gente em igreja querendo ser servida. Tem muita pessoa na igreja atrás apenas da bênção e não do abençoador. Do milagre e não da restauração de vida e do arrependimento do pecado. Deus tem nos chamado para servir. Deus tem nos chamado para ser o abençoador de nossas vidas. Deus tem nos chamado para vivermos e nos moldarmos à realidade dele e não lá fora. Porque, irmãos, se nós não nos moldarmos à realidade de Deus, se nós não nos moldamos a Cristo Jesus, como e quando você vai ser luz desse mundo e sal nessa terra? Nunca. Nunca. Você só passa a ser luz do mundo e sal da terra quando você se amolda a uma nova cultura, a cultura da nova aliança. Então você passa a ser algo diferente aqui. Deus também se amolda na minha perspectiva consumista, onde a ideia é que Deus me chama para me dar bem e não mais para fazer o bem. Eu busco Deus para quê? Para me dar bem e não mais para fazer o bem. Gente, todas as vezes que você buscar Deus, Deus te empurra para você abençoar outro. Porque a ideia de Deus é se fazer conhecido nessa terra. Não pense num evangelho consumista. Não pense num evangelho que pensa só em você. Não pensa que no projeto de Deus está só você. Não, está não. Você vai ser instrumento de Deus para que Deus alcance e abençoe outras vidas. É por isso que Deus, quando nos salva, Ele nos coloca em algo chamado igreja. Ele nos coloca dentro de uma comunidade e não nos isola. Vivemos em comunidade. Aprendemos a nos relacionar, aprendemos a pisar no pé do outro, aprendemos a pedir perdão e a perdoar. Comunidade. Meus irmãos, se a natureza do meio for comprometida, os fins serão assombrosos. A Bíblia nos fala dos fins. A Bíblia relata muita coisa do que vai acontecer no final, livro de Apocalipse. Mas nos dá uma proposta do como, sendo esta fundamental para desvendarmos o verdadeiro fim. A Bíblia, ela fala dos fins, mas ela fala muito mais dos meios do que dos fins. Ela se preocupa muito mais com os meios do que com os fins. Apesar de falar um pouco dos fins, ela fala muito mais do meio. Ela fala muito mais do caminho, desse relacionamento com Deus, dessa caminhada com Deus. Há um texto que, na minha caminhada cristã, no meu início de caminhada cristã, sempre martelou na minha cabeça, que está lá em Mateus 7:21. Quando Jesus ele vai dizer que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu evangelizei, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo. E surpreendentemente, Jesus olha para esse indivíduo e diz: apartai-vos de mim,
eu não vos conheço. Porque não é o fim, é o meio que dita o fim. É o meio que nos leva a um fim. É como nós estamos andando com Deus. É como nós estamos andando com Jesus. É como nós estamos construindo. Afinal, em João 14, o próprio Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Não há caminho sem Jesus. Veja, não estou falando de perfeição. Tenho defeitos, tenho lutas, tenho dificuldades. Essa mensagem falou muito também comigo, como todas falam, com áreas da minha vida que eu preciso corrigir, mas na minha mente está muito certo que o único caminho que eu posso andar e que me corrige é Jesus. Não tem outro caminho. Eu tenho que pautar e construir a minha vida em Jesus. Em Cristo Jesus. Quarto e último ponto, o resultado do chamado. Nós vimos a base do chamado, nós vimos o ato do chamado, nós vimos o meio do chamado, e agora o resultado desse chamado. Paulo ele vai dizer na parte B do versículo 2, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que Deus nos chamou, irmãos. Para que eu e você, de fato e de verdade, possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso não é história do apóstolo Paulo. Isso não é algo que também só tem os homens de fé. Os heróis da fé. É Paulo. Não. Isso é para ser vivenciado por todo aquele que segue Jesus Cristo. A ideia de Paulo aqui é uma ideia de amadurecimento. Que você amadurece com Deus, você amadurece no seu relacionamento, você vai amadurecendo ao ponto de você ter um relacionamento maduro com a vida, onde a vida ela é feita de ganhos, mas também ela é feita de perdas. É como Paulo ele vai dizer em outra carta: eu sei viver dando glória a Deus, na abundância, na fartura, mas na falta, na escassez. Em ambas as situações, Paulo diz: olha, eu consigo glorificar Deus em ambas. Eu amadureci, eu entendi a vida, eu agora me relaciono com a vida de uma forma madura. Eu me tornei um homem de Deus. É esse tipo de amadurecimento que Deus tem nos chamado, que Deus tem chamado e que nós temos o desafio de chamar nossas famílias a viver esse amadurecimento com Deus, a se relacionar com a vida sabendo que ela nos traz ganhos, mas que ela nos traz perdas. E nos ganhos e nas perdas, o meu coração se enche de desejo de glorificar o nome de Deus. Ele está no controle da história. É Ele que tem o controle da história. Sábado passado eu tive um encontro com o pessoal da intercessão, do Ministério de Intercessão. E a gente compartilhou algumas orações de Jesus Cristo. E entre algumas orações de Jesus, tem uma oração muito especial, lá em Marcos, capítulo 14, 35 ao 36. Que é a oração quando Jesus está indo para o Getsêmani orar. Há poucos momentos da entrega, há poucos momentos de ser preso e de passar pela cruz, por todo o sacrifício, por toda a trajetória da paixão. E lá em Marcos 14, do 35 ao 36, a palavra de Deus diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia em sua oração: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres.
Essa é a oração de Jesus Cristo no Getsêmani. Sabe, vivemos num mundo que nos leva a um estilo de vida de crises de fé. Porque vivemos num mundo e numa cultura popular que nos faz nos relacionar com Deus e com o mundo de uma forma errada. Então, de tempos em tempos, nós vivemos nossas crises. Porque temos uma noção errada de fé. Porque para muitos, fé é a ideia de você orar, e orar tanto, e orar tanto, e orar com tanta força, que parece que você dá uma chave de braço em Deus, coloca Deus no chão e diz: e aí, Deus? Vai responder ou não vai responder minha oração? E para muitos, ali vai uma mulher de fé, ali vai um homem de fé. O que ele ora, não tem como Deus negar. Para muitos a ideia de fé é essa. Mas olhando para a oração de Jesus, qual é o conceito de fé que nós tiramos aqui? Jesus é o nosso exemplo de fé. Fé é a nossa capacidade de se entregar ao que Deus quer. Fé é a nossa capacidade de se entregar ao que Deus quer. Fé é a nossa capacidade de abrir mão do nosso querer e louvar a Deus e agradecer a Deus pelo querer de Deus. Olha para essa oração. Jesus, ele tinha um plano. Então Jesus, ele apresenta o plano dele ao Pai. Eu bem sei, Pai, que tudo podes. E o plano de Jesus qual era? Senhor, mostre um outro caminho que não seja a cruz. Eu bem sei, Pai, que tudo podes. Jesus sabe que Deus podia. Ele é o Deus soberano. Ele podia mudar a trajetória da cruz, porque Jesus sabia o que iria receber na cruz. Mas como é que Jesus termina a oração? Ele pega esse projeto dele, ele pega o plano dele, e ele diz assim a Deus: Deus, os meus planos eu entrego ao Senhor. Que não venha a ser o que eu quero, mas o que tu queres seja realizado. Jesus, ele se conforma à vontade de Deus. Não à vontade dele, mas a de Deus. A vontade de Deus. E quais foram as consequências dessa oração do Getsêmani? Qual foi a resposta de Deus para o seu filho, quando o seu filho orou no Getsêmani? Jesus foi preso, foi torturado, muito torturado. Jesus morreu na cruz. Mas espera aí, a resposta de Deus não acaba aí não. Tem coisa boa nisso. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E a salvação chegou até nós. Chegou até nós. Chegou até nós a salvação. Gente, nós precisamos ser essa família da nova aliança. A família que entende o que Deus fez por nós. Uma família que sabe falar do amor de Deus. Quando eu digo que Deus me ama, eu sei de forma profunda o que foi preciso para esse amor chegar até mim. Deus fez justiça, não em mim, porque eu não suportaria, mas Deus fez justiça no Filho dele, na cruz do Calvário. Essa justiça, ela chegou a mim e a você, nos justificando de todo o pecado e de todo o mal que você possa produzir. Mas ele não fez só isso, não. Além de nos justificar, Deus, ele nos santificou. Deus nos separou para um relacionamento de intimidade com ele.
Ele não apenas nos salvou, mas Ele decidiu agora se relacionar com a sua criação. É o mais interessante, nesse termo família que nós temos, que Jesus, quando Ele vem à terra, o Verbo se fez carne, Ele vai apresentar a Deus. E Ele chega em Israel apresentando Deus com um termo fantástico. Um termo estreitamente relacional, próximo, amoroso. Ele apresenta Deus como Pai. Adorem o teu Pai. Vivam com teu Pai. Ponha o teu Pai no teu cotidiano. Toma café com teu Pai. Trate a sua esposa junto com teu Pai. Cuide dos teus filhos com teu Pai. Caminhe com teu Pai. Deixa Deus ser teu Pai. Deixa Ele ser Pai. É esse termo que Jesus nos apresenta. É esse Deus que Jesus nos apresenta. É dessa forma que Deus determinou ser apresentado para essa nova criação. Meu filho, me apresenta como Pai que eu sou de vocês. O nosso Deus é o nosso Pai. Nosso Pai. Como famílias cristãs, fomos chamados por Deus e envolvidos em suas misericórdias. Justificação, na santificação, na glorificação, para sermos testemunhas reais. Testemunhas reais. Aqueles que experimentam de fato e de verdade a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas como Paulo diz, experimentamos e comprovamos. A ideia de comprovar é a ideia de multiplicar essa experiência. A ideia de comprovar é, venham aqui, conhece a mim, conhece a minha família, porque olhando para mim, olhando para a minha família, eu provo que toda a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Comprove, venha, experimenta isso junto comigo, junto com a minha família. Meus irmãos, que essa noite a gente saia com um desafio de plantar nos nossos lares não a sabedoria do mundo, não a sabedoria popular, mas que devemos plantar nos nossos lares a sabedoria de Deus, a sabedoria bíblica, aquilo que vem de Deus. E afastar da nossa casa, da nossa família, essa pressão que quer tomar conta dos nossos lares. Na minha casa não. Na minha casa, os meus filhos, a minha esposa, o meu lar vai se encher da sabedoria que vem de Deus. Que vem de Deus. Não é o mundo, não é o mercado de trabalho, não é a pressão cultural lá fora que dita a minha casa. Mas quem dita a minha casa é Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Vamos orar? Eu não sei se hoje à noite tem pessoas aqui que estão com filhos distantes do Senhor, ou que você entende que sua família precisa jogar fora toda a sabedoria do mundo que tem entrado na sua casa e jogar fora isso e se encher da sabedoria de Deus, da sabedoria bíblica. Não sei se você está hoje à noite aqui sem uma vida, sem uma realidade de Jesus na sua vida. Mas nesse momento, nessa oração, fecha seus olhos. E você aí como está, entregue seu filho, entregue seu esposo, entregue sua esposa, entregue seu lar, entregue sua vida a Deus. Entregue sua vida a essa nova aliança que vai mudar e transformar a sua vida. Senhor Deus e Pai, nós queremos te pedir, Senhor, nesta noite, como igreja do Senhor, que aqui estamos reunidos, nós queremos renovar os nossos votos com o Senhor, renovar a nova aliança com o Senhor.
Nós queremos nos reintegrarmos ao Senhor, Pai. Que toda a sabedoria do mundo, que a pressão do mundo que encharcou os nossos lares, caia por terra. Vão-se embora, Senhor. Se dissipem as trevas e entre a Tua luz na nossa casa, entre a Tua luz no nosso lar, Senhor. Pai, te pedimos a restauração da nossa família. Aos nossos filhos que estão afastados. A nossa esposa que pode estar afastada, aos nossos maridos que estão afastados, a vida que aqui está afastada do Senhor, integra-se ao Senhor, Pai. Te pedimos em nome de Jesus, Pai, que durante toda a nossa vida possamos viver considerando, pesando no nosso coração as misericórdias de Deus. Que possamos pesar no nosso coração o Teu amor, a justiça que vem de Deus sobre nós, a santificação que vem de Deus sobre nós e a glorificação futura que vem de Deus sobre nós. Que esse pacote que chamamos de Tuas misericórdias, Senhor, nos encharque, nos lave, nos leve a vivermos a nova aliança, a sermos instrumento de Deus de bênção nessa terra, a sermos sinais da nova aliança nessa terra. Usa a nossa família como um farol que ilumina, como um sal que dá gosto àquilo que está desgostoso, Senhor. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Que a graça, que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação que vem do Teu Espírito nos enche, nos encoraje a viver toda essa realidade. Nos abençoa como Tua igreja, Senhor. É em Teu nome, Jesus, que eu oro e Te agradeço. Amém, amém, amém e amém.